Bom dia a todos e todas. Muito bom estarmos aqui iniciando a nossa programação do IJUSP-Lab, composta por mini-confs e workshops. Nós teremos uma programação mensal, já está publicada na intranet até o meio do ano, e depois, talvez agora em março, a gente publique já o calendário para o segundo semestre. E qual é o propósito, né? As mini-confs e workshops eram atividades que nós já fazíamos no laboratório de inovação, mas apenas internamente. E no final do ano passado, nós decidimos, né, após várias conversas, quando fizemos o planejamento para este ano, nós decidimos ampliar e abrir esses encontros para o público externo também e para os servidores de outras áreas também. Então, as mini-confs, elas são palestras curtas, pequenas, com o propósito de passar algum conhecimento, alguma expertise. E os workshops são eventos mão na massa, onde a gente efetivamente aprende a fazer alguma coisa. Neste mês de janeiro, nós teremos este primeiro workshop, que será conduzido pelo Dr. Caio, nosso coordenador da inovação, para a gente aprender a fazer sites estáticos, doutor. Então, que vão nos auxiliar nos registros de várias atividades depois. Nós estamos gravando, estamos transmitindo também pelo YouTube para o público externo, e a gravação depois, ela fica disponível para a gente aqui na UCIM, para se esquecer, ou teve alguma dúvida, retoma essa gravação e vai auxiliar bastante nos nossos registros. Agradeço ao Dr. Caio por abrir este ciclo de eventos que começa hoje e desejo um excelente evento para todos nós. Obrigada, Dr. Caio. Está com o senhor agora. Bom dia, Gi. Eu que agradeço a apresentação. Eu fico bastante feliz de poder fazer esse primeiro workshop. Um pouquinho nervoso de justamente ser o primeiro, mas, por outro lado, eu acho que vai ser legal para testar a ideia, para ver como é que é a dinâmica. Essas mini-confs workshops, eles têm uma importância para nós muito grande, porque eles são um canal de comunicação, né? Nós fizemos vários workshops no laboratório de inteligência artificial, e eles foram importantes para disseminar o conhecimento rapidamente entre várias pessoas. Então, minha ideia hoje com esse workshop é fazer isso também, conseguir passar algumas ideias para várias pessoas ao mesmo tempo e, de certa forma, também deixar registradas essas ideias para quem quiser depois consultar e se interessar pelas ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Vai ter isso gravado, vai ter o roteiro gravado como referência, né? A ideia de fazer esse workshop surgiu de algumas conversas que eu tive já faz um ano, especialmente com a Mariana, sobre como nós poderíamos produzir sites de uma forma bastante ágil, mas sites que fossem, assim, tivessem uma qualidade grande, né? Não fossem sites totalmente descartáveis, mas fossem, assim, a custo zero, fossem como commodities que a gente pudesse usar e descartar quando necessário, mas tivessem aquela qualidade superior, não fossem sites assim intermediários, né? Não fossem tão simples. Então, a partir dali, quer dizer, aconteceram muitas coisas, a gente teve todo esse período de pandemia, houve a troca de gestão, então eu não consegui dar sequência. E agora, finalmente, eu acho que eu consigo retomar esse trabalho que eu queria ter feito lá atrás, e consigo fazer isso agora não só com a Mariana, mas com todos vocês, né? Eu espero que aquilo que eu vou mostrar para vocês hoje seja realmente útil, e vamos interagir, fiquem à vontade de fazer perguntas, se vocês quiserem, né? O conteúdo, eu dividi em duas partes. Eu vou mostrar aqui para vocês os slides com o roteiro do que eu fiz. Eu vou mostrar primeiro uns slides para vocês e depois a gente vai mão na massa, porque primeiro nós vamos ter uma parte mais expositiva
e depois nós vamos para a parte prática. Eu acho que é importante isso, uma dinâmica que a gente pode ter nos workshops, né? Os workshops, apesar deles terem esse foco na prática, não precisam ser 100% assim, até porque a gente tem que dar um contexto, né? Então, eu vou começar compartilhando minha tela com vocês e para mostrar os meus slides. Um instante só, por favor. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém... Estamos, doutor. Estamos vendo. Então, eu vou começar aqui a apresentação. Esses slides são poucos, eu vou tentar passar rapidamente por eles, mas eu acho que eles têm uma importância. Então, eu aproveitei essa arte que a Mariana fez, que eu achei muito legal, e o roteiro da nossa exposição vai ser o seguinte: nós vamos ter, como eu falei, uma parte expositiva e uma parte prática. Na parte expositiva, eu vou explicar para vocês rapidamente o que são sites estáticos, eu vou explicar também o que são sistemas de gerenciamento de conteúdo e gerenciamento de conteúdo da web, e vou dar uma visão geral sobre as ferramentas que nós vamos utilizar no workshop. Na parte prática, nós vamos criar um site do zero, vamos criar e publicar. E vocês vão ver que dá para fazer isso sem custo de desenvolvimento ou de hospedagem. E os sites eles podem ter uma qualidade bastante boa. E ser muito rápidos, isso é o mais importante. Bom, primeira coisa, né? Eu sei que na UCIM a pessoa é muito antenado, então eu sei que eu vou falar muita coisa aqui que vocês já sabem. Mas é importante, às vezes, porque eventualmente um ou outro não sabe tudo, então é uma forma também de nivelar o conhecimento de nós todos aqui, né? E também é interessante sempre a gente partir do mais simples para o mais complexo, né? Para não deixar nenhuma lacuna. Bom, o que é um site, né? Um site é basicamente o que nós... são informações que nós recebemos de um servidor. A gente sabe que a web, na verdade, é uma grande rede, né? E quando nós colocamos no browser o endereço de um site, os computadores dessa rede eles vão buscar qual servidor que corresponde àquele endereço e vão verificar o que eu quero daquele servidor, qual a informação que eu quero. Aquele servidor recebe o meu pedido, que se chama HTTP request, né? HTTP request, e me dá uma resposta. Essa resposta, claro, que pode ser uma negativa de me dar informação, né? Vamos supor, estou tentando entrar num servidor sigiloso, mas quando a gente navega normalmente assim pela web, tudo é público, então, em geral, uma resposta positiva em que eu recebo de volta um monte de texto. Tá? Algo assim com essa cara é o que vem realmente pela rede. Isso aqui é um site que é composto, o site é um texto que o meu computador recebe e o browser, que é um programa que é criado para interpretar esse texto, transforma esse texto em informação que o ser humano consegue entender, ler e compreender. Então, na verdade, é um trabalho de tradução que o browser faz. E esse código, ele vem escrito numa linguagem que tem, em 3 linguagens, né, que formam 3 camadas de informação. O HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML dá a estrutura da página, o CSS dá o estilo da página. Então, o HTML divide a página, por exemplo, em cabeçalho, rodapé, barra lateral. O CSS diz que cor que vai ter as letras da barra lateral, que cor que vai ter o cabeçalho, qual o tamanho do cabeçalho. E o JavaScript, que é uma linguagem de programação, anima a página, vamos dizer assim, permite que eu coloque lógica dentro da página, que eu processe dados dentro da página e transforme informações de um modo mais dinâmico. Então, um site basicamente é isso. Né? É um pedido o que acontece quando eu vejo um site é o seguinte: eu mando um pedido para o servidor, quando eu coloco aquele endereço na minha barra de endereços do browser, e recebo essa página com essas 3 camadas de linguagens diferentes, mas que se interrelacionam. Bom, qual que é a diferença de um site estático para um site dinâmico? No início da internet, todos os sites eram estáticos. Eu vivi essa época, eu sei que muitos de vocês aqui não viveram, mas eu lembro que eu fiquei fascinado quando eu visitei a primeira vez o Museu do Louvre.
pela internet. Eu achava maravilhoso eu poder visitar o Museu do Louvre sem sair de casa. Mas, na verdade, o Museu do Louvre nada mais era assim do que um monte de fotos do Louvre, né? E eu recebi aquelas fotos assim muito devagar, demorava muito para baixar. Mas não tinha nada ali a não ser fotos, textos inertes, né? E a internet ela foi inicialmente concebida para mostrar conteúdo nesse formato estático, que você recebe a informação que você buscou e aquela informação, vamos dizer assim, ela não muda, ela fica ali paradinha até você fazer um outro pedido para o servidor. E com a evolução da internet, quando a internet começou a ganhar popularidade, começaram a surgir aplicações da web, esse formato ele foi sendo superado pelo formato de sites dinâmicos, em que quando você faz um pedido para o servidor, ele foge um pouco daquele modelo que eu mostrei para vocês no começo de apenas devolver um texto. Ele faz uma série de processamentos por trás antes de devolver um texto. Basta vocês imaginarem, isso acho que vocês já conseguem imaginar que aconteça, né? Acho que não é uma coisa muito difícil de pensar. Por exemplo, quando a gente faz uma compra na web, é evidente que não é uma operação simples. É claro que envolve processamento por trás, porque eu tenho que ver qual o preço do produto, tenho que saber se o cartão de crédito passou ou não passou. Então, na verdade, quando você fala de um site dinâmico, isso que acontece, que eu mostrei para vocês, entre o browser e o servidor que está aqui na ponta, é só um pedacinho da cadeia. Porque acontece uma série de outras coisas aqui por trás, envolvendo até leitura de banco de dados, processamento de informações, às vezes até o envolvimento de vários servidores diferentes, não apenas um. O browser ele pede informação para um servidor, que é aquele servidor que está na linha de frente, mas por trás daquele servidor tem um monte de outros equipamentos processando aquela informação por trás. Então isso é um site dinâmico. O que aconteceu com o tempo é que esses sites dinâmicos, claro, que produzem coisas maravilhosas, são poderosíssimos e tal, eles têm uma série de vulnerabilidades, né? Porque essa dinâmica permite que agentes externos interfiram em várias etapas do processo. Quando eu tinha o site puramente estático, era muito mais difícil eu sofrer um ataque, quase impossível, porque na verdade eu recebi uma informação inerte, que não produzia assim, grandes riscos, né, para minha máquina ou para o tráfego de informação. Agora, a partir do momento que eu tenho um site dinâmico, por exemplo, com login e senha, em que eu tenho uma autenticação por trás, em que eu leio dados num banco de dados, esses dados podem ser em parte sigilosos ou não, é claro que complica muito, né? Mas acontece que sites são tão poderosos que os sites dinâmicos viraram um padrão durante muito tempo. E aí, muitos deles acabaram virando balas de canhão para matar formigas, como a gente costuma dizer, né? Porque são ultra sofisticados e, na verdade, muitas vezes o que a pessoa na ponta do browser queria, na verdade, era um conteúdo muito simples. Então, houve um movimento pendular em sentido contrário com o tempo. Então, inicialmente, a gente passou dos sites estáticos para os dinâmicos, e depois, com o tempo, fomos voltando para os dinâmicos, para os estáticos, mas, claro, não completamente, mas só aquela parte das demandas da web que não precisava de um site dinâmico por trás, né? Então, eu não sei se ficou claro, mas basicamente esse é um movimento histórico, vamos dizer. E nesse contexto de volta aos sites dinâmicos, aos sites estáticos, surgiu um tipo de serviço bastante interessante, se chama CDN, Content Delivery Network, que são redes de servidores dedicadas a fornecer conteúdo estático. Então isso é espetacular porque para quem precisa só de conteúdo estático, não só fica mais seguro quando você tem no servidor o fornecimento apenas do conteúdo estático, né? Você não precisa de mais nada a não ser que te mande uma página já montada, sem nada de muita lógica, né? Acoplada a ela. Mas, além de tudo, você ganha com a velocidade, porque aí você pode ter uma rede enorme de servidores exclusivamente dedicada a fornecer conteúdo estático. Então, por isso que a gente consegue hoje, por exemplo, ler
assistir vídeos. O vídeo é um conteúdo estático, né? Por incrível que pareça, porque o vídeo está lá, não é mexido mais. É uma série de fotos, né? Vamos dizer assim, um vídeo, né? A gente tem conteúdo estático não diz respeito assim, a como a gente recebe a informação, como a gente lê a informação. É como a informação é armazenada, né? E como ela é formada para nos ser entregue. O conteúdo estático ele já está pronto, ele só nos é entregue. O conteúdo dinâmico ele precisa ser trabalhado antes de ser entregue. Então, um vídeo também é um conteúdo estático, né? Então, isso mostra o porquê hoje o streaming de vídeo se tornou uma coisa tão rápida e fornecimento de fotos, de coisas que antes eram pesadas. Eu acabei de dar um exemplo a vocês do Louvre, né? Para abrir todas aquelas fotos lá do Louvre demorava minutos, sei lá, 10 minutos. Hoje em dia a gente vê quase instantaneamente, muito por conta desses CDNs, né? Então, a partir disso, começaram a surgir, hoje em dia existem várias ferramentas de geração de sites estáticos. Elas se chamam SSG, Static Site Generators, né, geradores de sites estáticos. Eu coloquei aqui alguns logos de algumas famosas, né? Uma das primeiras de todas foi esse Jekyll. O Jekyll trabalha numa linguagem que se chama Ruby e é muito antigo já, mas ainda funciona super bem. E tem outros aqui, né? Tem o Gatsby do Facebook, né? Tem o Next.js, que hoje talvez seja o mais popular de todos, né? Junto com o Gatsby. E tem esse Hugo, enfim. Nós vamos trabalhar com o Nuxt. E eu vou depois dizer para vocês o porquê disso, tá? Mas só para ilustrar algumas coisas de sites estáticos, olha, esse site aqui do projeto das contadorias, que eu participei junto lá com o pessoal da contadoria, a gente criou as ferramentas para fazer cálculos previdenciários no Google Sheets. Esse site que documenta o projeto, que mostra, por exemplo, você vem aqui, você consegue ver como as planilhas estão organizadas, né? Todo esse site aqui é um site estático, hospedado no GitHub, feito com Jekyll. Tá? Então, eu quis mostrar, você vê, não é um site simplesinho, ele tem navegação e tudo mais, mas olha como é que ele é rápido, né? Vocês conseguem perceber isso. Por quê? Porque ele é um conteúdo estático, ele já está feito lá. Inclusive, você sabe que o browser tem cache, né? Em que ele armazena informações que ele pode depois precisar mais tarde. Então, esses sites estáticos, muitas vezes, eles ficam armazenados dentro do seu browser, porque eles só quando eles mudarem alguma coisa que o browser vai atualizar, entendeu? Por isso que eles são tão rápidos assim. Outra coisa que explica, né, a velocidade. Outro exemplo aqui foi um site, um site que eu criei experimentalmente agora recentemente, né? Foi até daqui que surgiu a ideia de fazer esse workshop, em que eu transpus para cá o que antes era um sisteminha feito em PHP. Ou seja, esse portal de relatórios do EGD que a gente tem na nossa intranet, né? Tem lá no portal da administração. Originalmente ele foi feito como um sisteminha, né? Em Laravel, ou seja, como um site dinâmico. Tinha que acessar um servidor e tal. Aí, como ele não precisa de nada, além de informações estáticas, eu transpus isso para um formato dinâmico. E ele carrega agora super rápido, não precisa de um servidor por trás, pode ser acessado de qualquer lugar, e é uma solução bem melhor, né, para esse formato que eu quero, porque aqui o que eu preciso apenas é um link para os relatórios gerenciais, né? Então eu tenho isso, inclusive eu posso selecionar se eu estou acessando pela VPN ou se eu estou acessando externamente, e ele me direciona para a página, né, do relatório gerencial corretamente. Então é um outro exemplo de coisas que a gente pode fazer com sites estáticos, né? Bom, e também na medida que nós temos sites estáticos, é claro que também surgem provedores de serviço para você hospedar sites estáticos. Também coloquei vários logos aqui, só para vocês verem, tem muito mais, evidentemente, né? Esses logos eu estou pegando uma fração minúscula, né? Mas todas essas empresas aqui fornecem
serviços de hospedagem de sites estáticos. Alguns pagos, né? Mas muitos gratuitamente. Por exemplo, o GitHub Pages e o GitLab Pages. E nós vamos hoje usar, junto com o Nuxt, né, para criar o site estático, nós vamos hospedar nosso site no GitLab. E vai ser gratuito. E para que então nós podemos usar esses sites estáticos? Né? Por que eles podem ser úteis para nós? E por que eu achei que valia a pena fazer esse workshop para disseminar esse conhecimento entre vocês? A gente pode, por exemplo, criar hot sites. Eu sei que é uma coisa simples, que o pessoal do Nux faz com o pé nas costas. Mas é uma forma de fazer hot sites em que a gente tem hospedagem conosco, a gente tem o código junto com a hospedagem do site, e a gente pode criar esses hot sites em formatos reaproveitáveis. Né? Então, enfim, é claro que para muitos casos de uso, a forma como vem sendo feito vai continuar sendo feita, vai continuar sendo utilizada. Mas, sem dúvida, se abre também essa possibilidade de fazer por esse outro meio, os hot sites. Né? Nós podemos usar também para divulgar os nossos portfólios. Então, em vez de os hot sites, eles são efêmeros, né? Eles são criados para ter uma vida breve. Os portfólios já não, são sites que tendem a ter uma continuidade maior, né? E a ideia é que eles vão crescendo, né? Porque os projetos eles vão surgindo e a gente precisa alimentar esses sites com novos projetos. Os geradores de sites estáticos permitem que a gente amplie os sites. É enganoso achar que o site estático, uma vez feito, ele vai ficar daquele jeito para sempre. A beleza deles é que você pode alterá-los, mas aí o que você faz? Você troca o site inteiro que existia antes, lá no CDN, no servidor que estava hospedando o seu site, pelo novo site. É a única diferença. Esse conteúdo ele não vai sendo trocado dinamicamente, ele é trocado sempre por inteiro. Né? Também a gente pode usar como um veículo de comunicação interno, porque como são sites muito a custo zero, eles podem servir, por exemplo, para a gente trocar informações ou documentar um projeto, é o item seguinte, e aquela documentação de projeto servir para que outras pessoas da equipe tenham acesso à estrutura do projeto, por exemplo. Isso é interessante quando a documentação ela tem que ser lida para a gente entender alguma coisa que a gente precisa fazer também no projeto. Então a gente precisa estudar o que o outro fez para entender o que eu tenho que fazer. Isso é muito comum no desenvolvimento de software, né? Mas pode ser também comum em outros tipos de projeto. E, sobretudo, nós podemos usar para gerenciamento de conteúdo. É aqui que eu acho que é o maior nicho, que não deixa de ser também o que se faz em documentação de projetos, que no fundo é gerenciamento de conteúdo. Mas eu acho que essa expressão, por isso que eu grifei, gerenciamento de conteúdo, resume todas as outras. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Se eu conseguir passar isso, eu vou me dar por satisfeito. Bom, o que são gerenciadores de conteúdo? De novo, eu joguei um monte de logos. Eu acho interessante porque daí vocês podem ter uma noção assim, da profusão que existe, né, de serviços desse tipo e também saber que alguns serviços que vocês já viram, eu tenho certeza que alguns desses logos vocês já viram antes. Agora vocês têm condições de saber o que são essas empresas, né? O que significam esses logos. Todos esses logos dizem respeito a gerenciadores de conteúdo. O que são gerenciadores de conteúdo? Como vocês viram lá nos primeiros slides, para você fazer uma página da web, é algo relativamente complexo. E se você for fazer uma página da web com muito conteúdo, é algo que se você fosse fazer na mão, você demoraria muito, muito, muito tempo e provavelmente não sairia bom. Enfim, o custo seria muito maior do que o benefício que você teria. Então, com o tempo, também claro que a gente sabe que isso não é feito assim, e não é feito assim por conta justamente dos gerenciadores de conteúdo. O que esses gerenciadores de conteúdo fazem é basicamente te dar uma interface simples para você se preocupar apenas com o conteúdo que você quer divulgar, e eles transformam aquele teu conteúdo num site. Claro, você escolhe lá o tema que você escolhe a visualização, né, os parâmetros gerais de como vai ser o seu site, como ele vai parecer,
cores, disposição de elementos na tela, coisas desse tipo. Uma vez que você escolheu isso, dali em diante você só se preocupa com o conteúdo. E aí esses gerenciadores de conteúdo, eles juntam o conteúdo novo que você produziu com a visualização e entregam isso na forma de um site na internet. Bom, o exemplo que nós todos conhecemos muito bem é o tipo 3, né? Todos esses outros que eu coloquei aqui são ferramentas semelhantes ao tipo 3. Tá? E quem já atualizou as páginas nossas da internet, sabe muito bem do que eu estou falando. Você vai lá, quando você vai atualizar, você se preocupa mais com o que você quer colocar. Você não tem que ficar desenhando o cabeçalho, o rodapé, tudo aquilo é sempre igual, já está desenhado de antemão. Essa é a ideia do gerenciador de conteúdo. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Você tem uma visualização amigável, esse de trás aqui é o dashboard do WordPress, esse é uma das telas do tipo 3, que muitos daqui devem conhecer, e você só coloca ali o conteúdo que você quer divulgar, e essa ferramenta ela cuida de transformar esse conteúdo teu nessa confusão de letrinhas aqui, essa sopa de letrinhas que na verdade é o que o browser entende. O browser não entende a nossa linguagem humana, ele entende essa linguagem de máquina, na qual a linguagem humana tem que se transformar depois. Bom, e hoje em dia existe uma estratégia diferente para fazer gerenciamento de conteúdo, que não substitui esses grandes gerenciadores de conteúdo que eu mostrei para vocês, mas é algo que pode ser usado em projetos menores, de forma semelhante a um gerenciador de conteúdo, sem eu precisar pegar tudo aquele... Porque o gerenciador de conteúdo, no fundo, ele tem que ter um servidor por trás. Então, ele não é um site estático. O produto dele é estático, mas por trás ele tem uma ferramenta ultra dinâmica para gerar esse site, né? E hoje em dia a gente consegue fazer algo semelhante ao que a gente consegue com o gerenciador de conteúdo, em proporção menor, usando as ferramentas SSG. A gente diz que elas são Headless CMS. O que é um Headless CMS? É um CMS sem aquela parafernália toda do servidor. É como se você tivesse assim, tipo 3 sem ter que instalar o tipo 3, sabe? Você não tem que ter nenhuma parafernália de servidor por trás. Você tem algumas ferramentas de desenvolvimento que te ajudam a fazer um site estático a partir de um conteúdo mínimo que você dá, mas uma vez feito aquele site, você publica o site, não precisa manter um servidor por trás para ter um sistema de gerenciamento de conteúdo. E como é que se faz isso? No lugar de ter aquelas interfaces gráficas, essa estratégia usa uma coisa que se chama Markdown, que é uma linguagem de texto, são arquivos de texto em que você coloca pequenos símbolos de formatação, que no arquivo texto eles não ficam formatados, mas o resultado sai formatado, né? Para quem já usou no WhatsApp aqueles asteriscos para fazer negrito, por exemplo, sabe do que eu estou falando. O Markdown é algo naquela linha. Aliás, aquilo que hoje tem no WhatsApp foi copiado do Markdown, foi inspirado no Markdown, né? Markdown, no fundo, é uma linguagem de marcação mais simples do que a HTML, bem mais simples, porque ela permite só fazer pequenas formatações apenas, não tudo que o HTML permite, muito menos do que o editor de texto permite, mas é o suficiente para eu conseguir gerenciar o conteúdo, né? De uma forma adequada. Então, o que se faz hoje para você conseguir um Headless CMS, basicamente é juntar um gerador de site estático com o uso do Markdown. Então, essa é a estratégia. E é o que nós vamos fazer hoje. E quais são as ferramentas que nós vamos usar? Nós vamos usar, em primeiro lugar, um VS Code online. VS Code, para quem nunca viu, não conhece, quem mexe com programação, todos conhecem, que é bem famoso. Ele é um IDE, que a gente chama, né? Que é um ambiente de desenvolvimento de software, gratuito, mas, embora feito pela Microsoft, né? Patrocinado pela Microsoft, mas é gratuito. E está aqui a página dele, olha. Ele tem essa cara, eu uso ele bastante. Muita gente hoje usa, eu acho que ele é o mais popular de todos. E existem versões dele online, e uma delas
é fornecida por essa empresa Gitpod, que eu conheci, eu acabei descobrindo para fazer esse workshop e gostei muito, achei bem prático. Essa empresa Gitpod, ela se acopla ao GitLab ou ao GitHub e permite você editar o código que você tem lá de forma efêmera, quer dizer, o código, você não armazena em lugar nenhum aquilo, ele fica guardado no Gitpod por alguns dias, se você não mexer, ele é apagado, porque o teu verdadeiro lugar de persistência do código é o próprio GitLab ou o GitHub, né? Então ele permite você editar o código que está no GitLab e GitHub, atualizar aquele código e depois joga fora o que você usou, entendeu? Porque o importante é que no GitLab e no GitHub está atualizado. No fundo é isso. Então dá para a gente criar um site estático até sem instalar o VS Code. Isso que eu achei bacana. Por isso que eu resolvi passar para vocês. Aliás, deixa eu dar um aviso já. A gente logo já vai entrar na atividade prática. Eu passei no chat aqui do workshop alguns arquivos ali, um arquivo TXT com algumas instruções bem simples e um arquivo zip. Quem for hoje fazer a atividade comigo, quem quiser fazer comigo hoje, eu já pediria que lesse esse arquivo texto e já descompactasse o zip, porque a gente vai usar, tá? Basicamente, o arquivo texto diz lá para abrir uma conta no GitLab. Então, quem ainda não tem conta no GitLab já vai providenciando enquanto eu estou falando aqui. Se, evidentemente, for fazer atividade comigo, né? Bom, outras ferramentas que nós vamos usar. Eu coloquei de novo, bem melhor colocar as imagens, porque a gente não esquece e não fica tão maçante, cheio de texto, né? Nós vamos usar, de um lado, ferramentas Git. Git, para quem não conhece, a maioria acho que já conhece, é um sistema de versionamento de projetos, né, que permite você acompanhar as várias versões de um projeto complexo, com vários arquivos, várias pastas, etc. Muito usado em desenvolvimento de software, mas pode ser usado para tudo. E o GitLab é uma interface web que implementa o Git, que te ajuda a gerenciar projetos com o uso do Git, mas na verdade, uma plataforma web, é mais do que o Git, né? Então, nós vamos usar esses dois, porque justamente nós vamos usar o GitLab Pages, né, para publicar o nosso site, e nós vamos usar essas ferramentas à direita aqui, que elas normalmente você tem que instalar na tua máquina. Por isso que eu resolvi usar lá o Gitpod, porque o Gitpod já vem com tudo isso instalado. Mas até depois, quem quiser eventualmente fazer isso que eu vou mostrar hoje localmente, no seu próprio computador, eu posso depois passar as instruções. Não é difícil, mas é um pouco mais trabalhoso do que o que a gente vai fazer hoje aqui. E aqui vocês vão ver hoje que é um pouquinho trabalhoso. Então, basicamente, o Node no fundo é a linguagem que roda, a mesma linguagem que roda no browser, que é o JavaScript, mas feita para rodar no servidor. No fundo é isso. O Node ele é usado muito para desenvolvimento de software para a web. Não para desenvolver o software em si, mas para gerar, vamos dizer, a automação das atividades de desenvolvimento, né? Uma linguagem bastante poderosa. Aí tem esses dois aqui, NPM e Yarn. Os dois são o mesmo tipo de programa. Os dois são gerenciadores de pacote, permitem a gente adicionar bibliotecas de outras pessoas dentro do nosso projeto. Nós vamos precisar disso para criar o nosso site estático. Mas eu estou só colocando vocês não precisam decorar nada disso, não se preocupem. Só estou colocando isso tudo para vocês terem um panorama do que nós vamos usar. Mas vocês, quando nós vamos fazer, vocês talvez nem se lembrem dessas ferramentas porque assim a gente usa às vezes muito pontualmente uma ou outra, né? Mas é importante vocês saberem todo o arcabouço aí, como é amplo, né, o arcabouço que a gente tem que usar. E nós vamos usar, para criar as páginas em si, essas duas ferramentas, o Vue.js e o Nuxt. O Vue é um framework de JavaScript que permite a gente criar a interface de usuário de uma forma que eu acho muito intuitiva. Existem outros frameworks hoje, ao lado do Vue, que os mais famosos ao lado do Vue são o Angular e o React, principalmente, que é o do Facebook. O Angular é da Google, o React é do Facebook, e o Vue foi feito por uma pessoa, e hoje em dia é tocado por uma comunidade.
E tem outros também, um que chama Svelte, enfim, tem vários frameworks. O Vue, eu acho que vale a pena para o laboratório, porque o Vue, para a gente usar, não precisa de muita coisa. Basicamente, você pluga e já sai usando. E o que eu acho legal no Vue é que ele é muito amigável para quem já conhece HTML, CSS e JavaScript. Ele permite você criar num único arquivo as 3 camadas, o HTML aqui em cima, o JavaScript aqui no meio e o CSS aqui embaixo. Ou seja, você consegue criar a estrutura, mas aí, claro, você está falando de um componente, não da página inteira, né? Então, esses arquivos se chamam SFC, Single File Component. Então, são formas para você desenvolver componentes da web. O que são componentes da web? São pequenos, são pedacinhos de Lego que você usa para ir montando um site. É aquela visão de você montar um site como se fosse um Lego. Então, para você criar cada pecinha de Lego, você tem um componente. Então, por exemplo, um componente que é apenas um botão. A única função dele é ser um botão. Então, ele é clicado e te devolve a resposta. Fui clicado. Isso é um componente típico, tá? Especializado em fazer aquilo. Qual que é a vantagem disso? Numa página você pode ter 40, 50 botões. Mas se você já tem um componente de botão pronto, você não precisa fazer 50 botões. Você já fez um, você só precisa dizer, ó, usa o botão que eu já fiz. Nos vários lugares que você quer que tenha um botão. Então, essa é a beleza dos componentes. E o que eu acho legal do Vue, para o laboratório principalmente, é que ele já tem essa arquitetura de componentes, né, que permite a reutilização do código. E, como eu falei, ele é bem intuitivo para quem conhece já, o pessoal do Nux, por exemplo, que já trabalha muito com criação de sites. Não é difícil entrar no mundo do Vue, né? É muito mais difícil entrar no Angular, no React, porque eles já mudam muito, já saem muito, já destoam muito do padrão web, né? O Vue não, o Vue fica dentro do padrão web. E o Nuxt é um framework construído em cima do Vue, mas para criar sites, na verdade, dinâmicos, estáticos, para pegar o Vue e transformar numa aplicação maior, na verdade. Mas o Nuxt, porque ele é mais robusto, até tem mais completo do que o Vue, ele não trabalha só no front-end, trabalha também no back-end, né, trabalha tanto na parte do cliente quanto do servidor. Ele permite justamente, ele pode se transformar também num gerador de sites estáticos. Então, isso é uma das possibilidades do Nuxt. Ele não é apenas um gerador de sites estáticos, mas ele também pode ser. E nós vamos usá-lo hoje como um gerador de site estático. Ele tem essa opção, inclusive, dentro das alternativas lá para quando você vai instalar. Bom, então vamos agora, mão na massa. Eu não sei se vocês ainda estão aí comigo, já dormiram. Eu falei um bocado aqui. A gente... Tá bem claro, doutor. Tá bom. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um intervalo. Eu acho que eu vou começar e depois a gente pode fazer um intervalinho de 5 minutos, para não ficar muito pesado, né? Quando der 1 hora, quando bater 1 hora, a gente faz um intervalinho. Mas eu acho que eu vou acabar rápido isso aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um site. Eu coloquei o roteiro inicial aqui para a criação desse site. Eu sugiro que vocês instalem, nós vamos usar o Google Chrome de preferência. Quem quiser, instala a extensão Gitpod no Chrome. Não é obrigatório fazer isso, mas pode ser legal fazer se vocês tiverem já com o Chrome aberto. Outra coisa importante de fazer agora, eu vou mostrar para vocês aqui minha tela no GitLab. Então, para quem tem o GitLab, vocês vão ver assim, que aqui, ó, quando você clicar aqui no teu usuário, tem configurações. Eu coloquei essas instruções no arquivo TXT, mas eu vou fazer junto aqui com vocês. Existe aqui essa opção preferências. Lá embaixo, está aqui, olha, habilitar o Gitpod, integração com o Gitpod. Clica aqui e salva. Tá? Clica e salva. Então, quem está com isso aqui desclicado, clica e salva as alterações. Tá? Também é importante para a gente já queimar algumas etapas aqui. Então, ótimo. Aí, agora nós vamos abrir um novo site. Eu já fiz... deixa eu mostrar para vocês a página que a gente vai fazer, tá? Eu acho que vale a pena a gente ver primeiro onde a gente quer chegar. Deixa eu tentar achar aqui. Já achei. Vou mostrar para vocês. Olha, eu espero que vocês não se decepcionem
Mas assim, é o que eu consegui fazer. Eu não sou bom dessa parte de estilo e tal. Então fiz uma coisa assim, o melhor que eu podia ontem, que foi o dia que eu tinha para fazer, para preparar para hoje. Antes eu estava fazendo outras coisas. Estou com um começo de ano bastante atribulado. Então, eu pensei em alguma coisa assim, só uma amostra mesmo. Não tem pretensão nenhuma. Isso aqui eu até deixei gravado para vocês poderem depois vasculhar esse código, poderem copiar, etc. Depois eu vou até mostrar uma forma que tem para fazer isso usando o Git, que você consegue ver todas as etapas de construção do site, tá? Mas esse site não tem pretensão nenhuma. Então, espero que vocês não se decepcionem ao ver esse site. Dá para fazer sites bem melhores do que eu fiz, tá? Mas basicamente isso aqui é um site como se fosse uma landing page, que você entraria aqui numa página, ó, tá vendo? A página é amigável, né? No caso está aqui no meu usuário, Semi Lima, mas como a gente tem o JuspLab no GitLab, ficaria aqui juspilab.gitlab.io e aí depois você tem essa parte final aqui que é o nome do projeto, que você também pode dar o nome que você quiser. Então você pode, esse URL ele pode ficar bem assim conveniente, né? Bem adequado para os nossos sites institucionais mesmo, né? Nós vamos usar um termo quando nós vamos desenvolver o site que chama eu esqueci o termo, peraí, deixa eu ver se eu Slurg. Slurg, só para vocês saberem, Slurg é esse pedacinho aqui, ó, é muito usado na linguagem dos blogs, né? É o pedacinho final do teu URL. A gente vai falar muito Slurg ao criar o site, vocês vão ver por que depois. Mas esse site basicamente é um site estático, né, já pronto, está hospedado no GitLab, e você vai descendo, ele tem assim tem as equipes, aí tem alguma... Eu já fiz um site parecido, né, no passado, quem já viu aquele outro site vai falar, poxa, mas não tem criatividade nenhuma, não tenho mesmo. Eu peguei com base naquele, que era o que me veio à cabeça de fazer de novo, e foi justamente aquele que eu mostrei para a Mariana e fiquei de mostrar para ela como fazer. E eu garanto, até Mariana, para você que dessa forma que eu fiz agora é muito mais simples do que eu tinha feito antes, né? Mas basicamente as funcionalidades são as mesmas. Você tem a estrutura, só para vocês verem, então qual que é? Você tem uma página de chegada, né, uma landing page aqui, e depois você tem uma sequência de outras páginas. As páginas fixas são esse rodapé, esse mapa, essa galeria de fotos e essa página das equipes. Estou chamando de página das equipes, em que eu coloco lá as equipes que eu quero. Aí, essa página intermediária é uma página opcional, que eu chamo de sessões. Eu tenho uma só aqui, mas eu poderia criar outras. Eu criei uma para o SIM, poderia criar uma para o CLISP, uma para EGD, uma para o incubador, uma para o Nux, para a biblioteca, enfim. E aí, a minha ideia é mostrar para vocês que isso aqui pode crescer sem necessidade de ficar fazendo, programando, só com base no conteúdo. A gente vai fazer isso juntos. E essa página aqui, ela remete para outras páginas. Ó, tem uma página da equipe de gestão de dados, eu copiei um pouco lá do que estava no tipo 3, só para vocês verem que dá para fazer muito parecido. Ó, nem me preocupei com o fundo, mas dá para você colocar o fundo como você quiser, dá para você criar... Gente, dá para você fazer o site do jeito que você quiser, do jeito profissional. Eu fiz bem assim, meia boca, porque eu não tive muito tempo, tá? Eu tive que ser mais prático. Mas, por exemplo, tem a incubadora, aí, por exemplo, você quer ver um projeto da incubadora, e você vê o projeto da incubadora. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui na parte do laboratório, coloquei o laboratório como uma equipe. Aí você vê o programa Evara, também peguei tudo lá da nossa página. Tá vendo? Então, vocês veem como é que ele consegue seguir o mesmo formato, não perde em nada. E, na verdade, você ganha, porque aqui eu tenho a possibilidade de fazer do jeito que eu quiser. Eu tenho acesso ao HTML e ao CSS para fazer da forma como eu desejar. Eu não tenho essa capacidade de mexer aqui e ficar melhor, mas vocês que conhecem, vocês conseguiriam fazer algo bem melhor do que eu fiz. Tá? Então, basicamente, esse é o plano. Nós vamos fazer, então, esse site, que é uma landing page, e que tem esse acesso aos sites de equipes e aos sites de projetos. Né? Aos sites de equipe eu chego por aqui, e aos sites de projeto a partir dos sites das equipes. Só para vocês verem os slurgs aqui. Ó.
Tá vendo quando eu clico numa equipe, ó, eu tenho dois slugs aqui na frente. Um que é equipes, outro que é IGD, né? Então, quer dizer, o site também tem esse aspecto interessante. Ele mapeia, a gente chama isso de roteamento, né? Mesmo sendo estático, ele faz o roteamento certinho, né? Ou seja, o usuário sabe onde ele está no site. Se ele quiser voltar direto para a página inicial, ele só faz isso aqui, ó, e ele volta. Opa, desculpa, voltei demais. Não era tudo isso não, era só até aqui. Pronto. Joia. Então, gente, é isso. Que nós vamos fazer. Então, para começar a fazer isso, eu vou pedir para vocês, então, virem aqui nos projetos e venham aqui nos seus projetos. Tá? Quem precisar de tempo para fazer isso, me fala, ou eu volto, enfim. Mas não se preocupem. Aí, estando nessa página, criem um novo projeto. Aí vão aparecer essas 4 opções, vocês selecionam Create Blank Project, tá? Ou seja, um projeto em branco. Aí vocês vão dar um nome, ó, tá vendo? Não é Slug, é Slug, perdão. Aí vocês vão dar um nome, vocês podem dar direto o nome do projeto, vamos colocar assim, um teste, e ele sugere para você um Slug, você pode mudar se você quiser, mas eu vou deixar esse um teste. Isso aqui é importante, porque isso vai virar depois aquela segunda parte do nosso site, né? Então eu quero sempre, se eu for fazer um site, por exemplo, para ser um portfólio, para ser um hot site, é evidente que eu vou querer fazer isso de uma forma conveniente, que esteja de acordo com o que eu quero comunicar, porque a gente sabe que o URL do nosso site também é uma forma de comunicar, também é uma forma de comunicação, né? Bom, aqui ó, na visibilidade eu posso deixar tanto público como privado. Essa é a beleza desses sites estáticos no GitLab Pages, porque se o meu repositório pode ser privado, mas uma vez que eu tenho um site criado para o GitLab Pages, o site é público. Então é legal porque, por exemplo, para documentação de projetos de software, eu posso criar um repositório privado, que só minha equipe tem acesso, mas a documentação do projeto pode ser pública, né? Eu também posso, por exemplo, criar um site privado em que eu tenho lá uma série de informações que eu não quero compartilhar, mas daí o site que eu produzo a partir dele não tem todas essas informações, tem só uma parte que é de fato pública. Então eu consigo fazer essa divisão usando o GitLab Pages tranquilamente. O GitHub Pages também oferece, acho que, a mesma funcionalidade. Aqui eu posso colocar uma descrição, só se quiser, opcional, não precisa. Mas olha, só isso, tá? Vou selecionar público nesse caso, até para vocês poderem depois ter acesso, embora eu já tenha feito um outro site para vocês terem acesso, mas fica com acesso aos dois, inclusive para vocês poderem ir acompanhando agora para e passo. Então aí eu clico no criar projeto e aí veio para essa tela, tá? Nessa tela eu não faço nada aqui. Eu deixo parado aqui, vocês vão ver depois que o meu projeto vai aparecer aqui, mas por hora eu deixo parado aqui. E aí, onde que está o meu... Caramba, onde que eu pus? Eu preciso encontrar... Ah, tá aqui, ó. Agora aqui, deixa eu colocar essa tela aqui na parte direita. Vou mostrar aqui. Bom, então, agora, não é essa tela aqui que eu queria ver, é essa aqui. Ah, tá aqui. Ó, agora, a única coisa que eu preciso fazer é copiar esse trecho aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu vou aumentar aqui a letra. Vocês copiem gitpod.io hashtag. Copia isso aqui, olha. Vocês vão copiar para cá, ó. Você está vendo aqui que o URL do meu projeto, ele tá, eu clico nele, olha, antes do HTTPS eu colo aquele bloco. Tá? E deixo o resto intacto, antes do HTTPS. Tá? Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar algo assim. Tá? Isso aqui é uma forma de eu iniciar o Gitpod
direto com aquele meu repositório. Tá? Quando você fizer isso, ele vai te pedir, para mim ele já pediu, mas para quem ainda não fez, ele vai pedir uma autorização. Você vai precisar autorizar o GitLab, o Gitpod a ter acesso ao seu GitLab. Aí vocês autorizem, né? Doutor, ele está pedindo para fazer o login, é isso, né? Exato, faz o login no GitLab, normal. E aí aparece um projeto aqui em branco, com o nome do meu projeto, tá vendo? Aparece um workspace. O Gitpod, ele tem o conceito de workspaces, né? Na verdade, cada workspace é como se fosse uma maquininha, um computadorzinho que ele abriu para mim lá, para eu trabalhar. E como eu falei para vocês, esses workspaces, eles são efêmeros, eles são criados depois jogados fora. Então, para eu mexer no meu código ali na hora, ele fica depois ali poucos dias e vai embora. Ele não é para eu ficar para sempre, não é para armazenar as coisas no Gitpod. Mas ele é uma mão na roda porque já está com tudo instalado aqui. Bom, então o que nós vamos fazer em primeiro lugar aqui? Nós vamos... Doutor, Oi? posso fazer uma pergunta? Claro. O Gitpod, ele tá fora, ele é um código externo, é isso? Ele já foi programado antes? O Gitpod é um site, é um serviço online na nuvem. Tá, mas ele é vinculado a um código já pronto ou não? Tem nada Sim, a ver. não, o Gitpod é uma plataforma, é como se fosse o GitLab, como se fosse, é um serviço já. Então, na verdade, quando eu entro no Gitpod, ele me abre ele é um servidor, então ele me abre uma máquina e me fornece essa interface que é o VS Code, onde eu posso fazer código. Eu já vou mostrar para vocês. Tá, então, mas isso para efeito de código ou para efeito de hospedagem? Não, isso não é hospedagem, é só para eu criar o meu site aqui. Ah, tá. Bom. Agora vocês vão ver, a gente vai criar o site agora. Então, Obrigado. antes da gente começar, imagina, antes da gente começar a criar, não, eu vou fazer isso já. Para poder criar o site, minha pasta tem que estar limpa. Aí vocês vão para eu ver minha pasta, eu clico aqui, ó, nesse símbolo aqui de arquivos, ó. Não tem nada aqui. Vocês vão falar, puxa, mas está limpa. Não está. Se vocês derem o comando aqui no terminal, ó, nós vamos usar um pouquinho em terminal. Para quem tem medo do terminal, não tenha, porque nós vamos usar pouquíssimos comandos e vocês vão ver que o terminal é poderosíssimo. O terminal é um grande aliado desse tipo de projeto. Quem tem medo eu precisa perder. Eu tenho medo dessa tela preta, sempre tive. Então, para quem tem medo, tem que perder o medo. Tem que perder o medo, porque isso aqui é poderosíssimo. Ó. Vamos dar o comando ls-a. O que significa isso? List tudo, all. Se você der apenas o ls, ó, não vai aparecer nada. Se você der o ls-a, ele vai mostrar que tem coisa na pasta. O que tem na pasta? Tem essa pasta chamada .git. Quem conhece o Git já certamente esperava por isso. Por quê? Qualquer projeto Git tem essa pasta oculta. Por isso que ela começa com um pontinho antes dela. Então, olha, a gente vai precisar apagar essa pasta para a gente poder instalar o nosso Nuxt aqui dentro. O comando para apagar a pasta é rm-rf.git. Eu prometo para vocês que é só nessa fase de configuração que tem esses comandos mais malucos, tá? Mas o comando, depois, ó, é esse aqui, ó, tá marcado aqui, tá? rm-rf-git. Isso aqui é o comando para você apagar uma pasta, tá? Agora, se eu der o ls-a, ó... Doutor, Oi. Esse primeiro comando is é is... ls. É um L. Não, é porque tá muito pequenininho. Eu achei que fosse um I, por isso que não tá dando certo. Obrigada. Ó, deixa eu tentar aumentar. Ó. Dá pra ver? Agora melhorou, porque tava muito miudinho. É que eu acho que eu tô no notebook, que eu tô usando a tela maior para fazer a transmissão, então eu não tava enxergando. Obrigada. Não tem problema. Ó, isso aqui é o comando list. Para você lembrar, é de listar, né? Então, ls de list. -a é all. Então, liste todos. Mas esse comando aqui não é tão importante, era só para eu mostrar para vocês que tinha uma coisa oculta aqui. O comando importante é esse aqui, ó, rm-rf, rm espaço -rf espaço .git. Tá? Uma vez que fez isso, aí vocês podem confirmar que apagou listando de novo, ls-a. Tá? Logo vai acabar
essa fase aqui. Deixa eu deixar grande aqui de novo. Uma vez que apagou o Git, aí eu consigo dar o comando que realmente importa, que é o comando yarn. Vou digitar yarn, espaço create, espaço nuxt, traço app. E, gente, eu só faço uma vez quando eu vou criar o site. Depois que o site está criado, e depois eu só preciso atualizar o conteúdo. Então, isso é uma coisa que eu até ia falar no início, eu não falei, mas é importante vocês saberem que a gente tem aqui no hands-on hoje duas partes. Uma vai ser um pouco mais espinhosa, que é essa parte de configuração, mas é feita uma vez só. E está toda gravadinha aqui. Depois, se vocês se perderem, vocês podem recuperar. Se precisar criar um site no futuro, é só seguir a receita que eu estou passando aqui. Mas depois que fez o site, uma única vez ele está feito. Então, para atualizar o site e tal, aí é que nem atualizar o tipo 3. É muito, muito simples, né? Então, vocês vão digitar yarn create nuxt app, espaço ponto. Ou seja, o ponto significa a pasta onde eu estou. Ou seja, o comando que eu estou dando aqui é o seguinte. Estou pedindo para ele criar um projeto do Nuxt nesta pasta onde eu estou agora. Quando eu der o Enter, aí ele vai me passar a fazer um monte de perguntas. Vou até aumentar essa tela para a gente poder ver melhor. As perguntas eu coloquei aqui do lado, como a gente tem que responder, tá? Eu coloquei aqui para a gente lembrar, mas eu já sei de cabeça. Então eu vou fechar aqui e vou mostrando para vocês. Ele vai demorar um pouquinho aqui para instalar essa parte, tá? Depois, na hora de editar, se vocês forem editar a gravação, pode até dar uma acelerada nessas partes aí, para quando for assistir de novo, quem for assistir eventualmente de novo, não ter que ficar esperando, né? Isso aqui é normal. Essa primeira instalação é porque ele carrega muitos arquivos e são arquivos pesados, né? É engraçado, assim, o projeto de site estático é análogo a uma montadora de automóveis, né? Quando uma montadora de automóveis que fabrica um automóvel, ela precisa daquele prédio gigantesco, daquele monte de robôs, daquela parafernália inteira para fabricar um automóvel que é uma fração praticamente irrisória do peso daquilo tudo, né? Então, é mais ou menos o que acontece no mundo do software. Para a gente desenvolver um site, por exemplo, você precisa de uma parafernália que é muita coisa, é pesadíssima. São megabytes de espaço que você ocupa. E o site que sai depois produzido a partir dessa parafernália toda, às vezes tem alguns poucos kbytes. Né? Mas é assim mesmo. É porque você baixa essas ferramentas todas justamente para facilitar a criação do site. Né? Bom, está demorando um pouquinho. A gente vai fazer um intervalinho daqui a pouco. Assim que a gente concluir 5 minutinhos, a gente conclui essa etapa de configuração, e aí a gente faz um intervalo e volta para aí colocar o conteúdo no site e colocar ele em funcionamento. Aí é mais rápido. Doutor, Oi. o meu ficou um pouco diferente. Ele apareceu conforme está na tela do senhor, mas agora já está fazendo uma pergunta, né? Está fazendo uma pergunta já. Espera um pouquinho. Eu perdi essa parte. Não, espera um pouquinho, um pouquinho. Não, então tá certo, né? Tá certo, o meu vai chegar aí tá também. Tá bom. Ele está naquela parte Create Nuxt App v3.5.0, é isso? O meu tá nisso. Ah, tá. Ele vai esperar para você dar o nome do projeto. Só espera um pouquinho. Ele está pedindo o nome do projeto.
Espera um pouquinho que Gente, desculpa, então tá bom. acho que é Era o só meu pra ter computador. certeza, porque eu fiquei com medo de perder e não acompanhar mais. Pois é, meu computador acho que tá lento. Caramba, será que aconteceu algum problema? O que eu faço? Eu paro e... Isso aí, doutor, a gente chama de síndrome de apresentação. Você faz um monte de vezes, sempre funciona. Na hora que vai apresentar, dá alguma coisa errada. Pois é. Caramba, mas o que eu faço, você acha? Hein? Você acha que eu dou um refresh e começo de novo? Dá um intervalinho, doutor. Então tá bom, vamos fazer o seguinte então, gente, ó. Parem aí onde tá. Quem tá com aquela pergunta em aberto, deixa aí paradinho. Vamos dar um intervalo agora então de 10 minutos. São 11h05. Voltamos aos 11h15. Ok. Então tá bom, aí eu vou acertando aqui os meus, tá bom? Até daqui a pouquinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, então vamos lá. É o seguinte, agora ele está perguntando o nome do projeto, é só dar Enter. Agora ele dá Enter de novo quando ele oferece lá JavaScript ou TypeScript, deixa no JavaScript. Quando diz lá Yarn ou NPM, deixa no Yarn. Aí aqui, olha, quando pergunta Framework de UI, vai no Bootstrap View. A opção é quarta opção. Bootstrap View. Vocês estão vendo aí? Editor, você pode voltar um pouquinho da primeira pergunta e aumentar o tamanho da letra que está muito pequenininho. Eu não consigo voltar, mas eu consigo te falar qual pergunta que você está. Júlia? Tá aí. Deu um Enter. Onde você está? No Programming Language. JavaScript. Agora o próximo é Package Manager. Aí você escolhe Yarn. Tá. Agora você está comigo de novo. Agora você está comigo. UI Framework. Aí a gente vai escolher Bootstrap View. Tá? Aí aqui, ó, aqui nessa opção, vocês têm que selecionar com uma barra de espaço, tá? Seleciona só essa última aqui, Content. E aí aperta Enter. Alguém está em dúvida? Eu vou dar Enter aqui, então. Eu selecionei com a barra de espaço, aí dou Enter. Aqui não seleciona nada, só dá Enter. Aqui também deixa sem nada, None, dá Enter. Aqui, seleciona essa opção, Universal mesmo, tá? Agora aqui, ó, essa segunda opção, Static. Tá? Aí aqui não precisa selecionar nada. E aqui vai aparecer o seu GitHub username, você deixa qual tá. E aí, a última pergunta, Version Control System, deixa o Git. Pronto. Todo mundo conseguiu responder as perguntas? Se não conseguiu, não tem problema, é só voltar. Aí, isso aqui não tem como voltar à interface normal, você tem que dar um Ctrl C, interromper o processo e começar de novo. Alguém precisa de ajuda ou está tudo bem? Qual que é o último do Development Tools? Não, nenhum. Development Tools, nenhuma. Pronto, ó, o meu já foi. Ó, quando acaba, aparece essa tela aqui, ó. Tá? Aparece de novo o cursor, tá? Aí, ó, vocês vão ver, se vocês abrirem aquela aba de arquivos, ó, vocês vão ver que agora tem um monte de arquivos aqui.
Gente, agora... Oi? Ó, agora a gente está terminando já essa fase de configuração. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. No browser mesmo. Vocês estão vendo bem minha tela? Sim. Sim. Tá, ó, então, bom, todo mundo está com essa tela desse jeito agora? Agora a gente já está com... Sim. Ó, se vocês querem, agora a gente já está com o site funcionando, tá? O site de amostra. Vocês querem ver ele funcionar? Dá o comando yarn dev. Quando vocês derem esse comando, aí ele vai fazer uma pergunta uma vez só. Você dá não, que ele não vai mais fazer essa pergunta. Aí vai aparecer essa opção aqui para vocês abrirem no browser ou Open Preview. Abre o Open Preview, que é legal que vai mostrar o site aqui nesse cantinho. Você sempre pode abrir no browser, né? Mas ainda está, enquanto ele está carregando, não vai aparecer nada aqui, ó. Ele demora, aqui está compilando. Ó, apareceu o site, ó. Tá? Esse é o site que vem de amostra, tá? A gente vai fazer uma coisa por cima dele. Mas, ó, sempre quando vocês quiserem ver o site inteiro no browser, vocês clicam aqui, ó, ele abre numa outra página para vocês, ó. Vocês têm uma ideia do que é o site que ele criou. Isso aqui é um site estático, tá? Só que está em criação ainda, não foi colocado em nenhuma hospedagem, né? Isso aqui é só no ambiente de desenvolvimento, tá? Então, agora se eu quero parar ele de mostrar o site, ó, tá vendo? Ele está com o site sendo ativado no browser. Eu dou um Ctrl C, aí ele bloqueia, aí isso aqui ele parou de se conectar com o serviço. Isso aqui ficou parado porque, ó, se eu clicar aqui vai dar erro. Tá vendo? Não, isso aqui é um link externo, né? Mas se eu abrir esse browser aí, ó, ele não vai, tá vendo? Ele vai dar pau, porque parou de funcionar, tá? Então, só para vocês verem como é que a gente vai fazer o site. Agora, o que eu preciso que vocês façam? Agora é a parte final chatinha, que a gente fazer a configuração. Lembra que eu mandei para vocês esse arquivo zip? Justamente para facilitar a vida de vocês, ó. Quem não descompactou, descompacta agora. Extrai tudo. Nesse arquivo zip a gente tem as imagens que a gente vai usar, a gente tem os textos dos arquivos de configuração, para vocês não terem que ficar digitando coisas que vocês não vão entender muito bem. Isso aqui depois não cabe explicar tudinho num workshop, né? Aqui, ó, eu já extraí para cá. Tá? Então a gente tem aqui nesse arquivo zip, ó, essas pastas aqui. Deixa eu ver, eu acho que isso aqui eu não consigo aumentar. Tem Content, Global, Layouts, Pages, Static, Workshop. Opa, está repetido. Que maluco. Bem, tem essa gitlab-ci.yaml e tem essa nuxt config, né? Bom, é o seguinte. Como é que nós vamos fazer agora? Ó, só para vocês verem como é que abre um arquivo desses. Vocês clicam com o botão direito, aí vocês colocam abrir com o bloco de notas, tá? Para copiar o conteúdo dele. Aí você dá um Ctrl A, copia tudo, quando eu pedir para copiar, tá? Então vamos lá. Rapidinho para a gente poder superar essa fase aqui. Então a gente volta para o nosso projeto, e aí o primeiro arquivo em que a gente vai mexer... bom, a primeira coisa é o seguinte, a gente lembra que a gente apagou o arquivo .git? Esse arquivo .git conectava o nosso projeto com o nosso repositório lá no GitLab, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é restabelecer a conexão entre eles, tá? Então a gente vai naquele projeto que a gente tem no GitLab. Aqui, olha, nesse botãozinho aqui, clonar, vocês copiam esse clonar com HTTPS. Ó. Se você clicar nesse botãozinho aqui, copiar, o URL ele copia. Aí é simples, lá no projeto,
Deixa eu fechar essa tela aqui. No projeto vocês dão o comando aqui, olha, git add remote origin e aí copia aquele endereço. Tá? Esse é o comando que vocês têm que dar. Quando eu dou Enter aqui, opa. Perdão, gente, comando errado. Git remote add, perdão. Desculpem. Git remote add origin, isso aqui. Tá? Aí, para ver se deu certo, se você dá git remote -v, aí ele vai te mostrar que ele já registrou conexão com o teu GitLab de novo. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai mexer nesse arquivo de configuração aqui para fazer pequenos ajustes para ele poder publicar para o GitLab. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir esse arquivo, nuxt-config.js, ele está na nossa pastinha descompactada. Então, só pegar com o botão direito, abrir com bloco de notas, copiar o conteúdo daquela pastinha e jogar o conteúdo aqui dentro. Ó. Se vocês clicarem no arquivo, ele vai abrir aqui, seleciona todo ele e dá um Ctrl V. Só isso. Tá? Ele adicionou algumas coisinhas aqui que eu não vou ter tempo de explicar. Isso não cabe no workshop. Então, se vocês depois tiverem curiosidade de comparar, tentar entender o que eu fiz, mas depois eu posso explicar para quem tiver curiosidade. Não é nada muito complexo, mas para explicar assim em 5 minutos, acho que até complica, em vez de melhorar. Bom, então isso é uma coisa que a gente tinha que fazer e já fizemos. Tá? Ó, sempre para salvar os arquivos, está vendo aqui File, ó, salva tudo, ó, Save All. Doutor. Tá? Oi. O senhor pode repetir essa última parte? O senhor colou o config por cima do que estava aí nesse Nuxt, é isso? Porque eu ainda estava na etapa anterior. É o mesmo arquivo, ó, tá vendo? O arquivo chama nuxt.config.js, né? Esse arquivo eu mandei para vocês no arquivo zipado. Sim, eu já abri no bloco de notas e copiei. Aí eu vou apagar o que tem aí e colar ele, é isso mesmo, exatamente, né? Exatamente. Tá, e aí pode salvar, tá? Tá. Então, joia. Aí, ó, aí depois que a gente faz isso, aí a gente vai também fazer o seguinte, agora a gente vai puxar umas imagens para cá. A gente vai fazer o seguinte, ó, tá vendo que tem uma pastinha chamada Static? Só uma informação, meu computador travou, viu? Vou tentar destravar ele. Tá bom. Ó, vocês estão vendo essa pasta Static aqui que eu copiei também? Se vocês abrirem essa pasta Static, ela tem duas coisas dentro dela. Tem uma pasta chamada Imagens e uma imagenzinha chamada favicon. Né? Esse favicon aqui é só arrastar para dentro dessa pasta Static, ou vocês podem também fazer o seguinte, vocês clicarem com o botão direito aqui no Static, olha, pode fazer o upload aqui também. Tá? Se fizer o upload, deixa eu pegar por aqui, peraí. Aí entra por aqui, pode fazer o upload aqui direto, olha. Tá vendo? Ele carregou esse arquivo favicon para cá. A pasta, a mesma coisa. Então, eu vou fazer o upload também. Tá? Mas faz aqui, no caso das imagens, da pasta inteira. Não dá para fazer, então a gente vai ter que fazer... Então, vai ter que arrastar. Espera aí vamos ver se eu consigo arrastando aqui. Se eu pegar essa pasta, arrastar para cá. Tá, ó, conseguiu, ó, fez o upload arrastando, tá vendo? Então agora eu tenho essa pasta imagens aqui, tenho backgrounds, tenho fotos, tenho logos, tá? Tá tudo aqui. Ótimo. Agora, nesse arquivo config, só checar se já tá, ótimo. Então essa parte de configuração já está pronta, tá? Não precisamos fazer mais nada de configuração, certo?
Todo mundo me acompanhando até aqui? Sim. Sim. Doutor, eu tive que atender uma questão aqui da Com, eu perdi alguns passo a passo, mas eu tô acompanhando por aqui, mas sem fazer, tá bom? Tudo bem, não tem problema. Ó, seguinte agora. Então, deixa eu explicar para vocês rapidamente a estrutura dessas pastas, só para vocês entenderem. Então, assim, o que um site, vocês sabem, né? Tem arquivos de texto, que são aqueles arquivos HTML, CSS, etc. Tem imagens e tem uma estrutura que depois vai se refletir na forma como você navega pela página, certo? Isso aqui é basicamente isso que eu acabei de falar para vocês. Algumas dessas pastas não interessam para nós, então eu não vou entrar nessas pastas, eu vou explicar só as que interessam mais. Essa aqui, Assets, a gente não vai usar, mas é só para vocês saberem. Muitas vezes a gente precisa agregar ao projeto um arquivo de CSS ou JavaScript separado, e aqui seria o lugar para colocar esse arquivo separado se a gente precisasse. Nesse projeto a gente não vai usar arquivo separado. Essa pasta Components é onde a gente vai guardar nossos componentes view que a gente vai criar. São poucos, tá? Eu já tenho criados, na verdade. Vamos fazer uma modificação nessa pasta já, que é a seguinte. Doutor. Oi. Deixa eu falar uma coisa. O meu computador bloqueou aqui porque ele está pedindo a extensão lá para o Chrome. Não precisa. Só que eu não consigo instalar, porque não precisa. Ele entra na rede. Não precisa instalar a extensão para o Chrome. Estou dando uma volta por fora aqui, tá? Tá bom, mas não precisa, viu, Rogério? A extensão para o Chrome eu instalei, mas acabo não usando. Não sei, acho que não. Não, é porque ele deu erro, eu fui tentar corrigir o erro, ele levou para a página de instalação da extensão, aí lá aparece, bloqueado pelo administrador. Ah, tá. Tá bom. Ó, então aqui é o seguinte, a gente vai criar uma pasta aqui dentro do Components, chamada Global, tá? É nessa pasta global dentro de componentes que a gente vai colocar os nossos componentes. Vamos já colocar os nossos componentes de uma vez, ó. Eles estão aqui na mão já. Você está vendo que tem uma pasta global aqui também? Que tem 3 componentes dentro? Vocês podem selecionar esses 3 componentes e arrastar para a pasta global aqui. Tá, ó, agora eu estou com os 3 componentes aqui, tá vendo? Chama seção galeria, seção localização, seção sobre. Tá? Então é isso que faz a pasta componentes. Aí você tem aqui a pasta pages, que a pasta pages é a pasta onde vai estar a nossa árvore do site, onde vai estar a nossa árvore de navegação. Então, por exemplo, aqui eu só tenho um arquivo até agora. Olha. Se vocês quiserem só experimentar, depois a gente vai ter que gravar por cima dele mesmo. Ó. Por exemplo, eu posso criar qualquer conteúdo nele aqui. Vamos supor, olha, aqui está o meu HTML, certo? Vamos dizer que eu pego esse div class aqui e apago tudo que está no meio desse div. Fico só com ele aqui, ó. Certo? Escrevo aqui, por exemplo, teste. Se eu salvar isso, eu vou tirar também, vou deixar só o estilo do container aqui. Para vocês entenderem mais ou menos como é que é a lógica, olha. Se eu der um yarn dev, vocês não precisam nem me acompanhar nisso, só para vocês poderem ter uma noção. Se eu pôr a página para rodar, se eu puser a página para rodar, vocês vão ver agora que a página é outra, olha. Quer ver? Essa aqui era a página antiga. Ele está compilando. Esse processo que vocês estão vendo aqui é aquele processo de compilação que eu expliquei. Ele pega todos esses documentos que estão por aqui e transforma isso no site estático. Então, olha o tempo que demora para fazer isso. Mas uma vez que fez, o site está estático, né? Então, todo aquele processamento que uma página dinâmica teria que fazer para sempre, ele faz tudo de antemão. Esse é o segredo. Ó, tá vendo? A única coisa que tem agora é o que eu escrevi teste. Agora, por exemplo, se eu criar uma nova página, olha como é que o Nux é interessante. Se eu criar uma nova página aqui, vocês não precisam fazer isso, tá? Então, vou colocar aqui New File. E aí eu vou criar uma pasta aqui chamada About. Esse tipo de pasta é bastante comum, né? No site, se você tem uma pasta About. Então, por exemplo, se eu criar uma pasta About aqui,
rapidinho eu consigo criar a página, criar um template simples. Vou escrever aqui about. Opa, tem um div aqui no meio. Deixa eu pedir para vocês instalarem rapidinho uma extensão para vocês poderem ver essas coisas coloridas, que se chama VTour. Vocês estão vendo aqui, ó, VTour. É só clicar aqui, procurar VTour. Quando ela aparecer, vai aparecer um botãozinho aqui, Install, clica nele. É rapidinho. Vale a pena. Enquanto eu estou mostrando isso para vocês, vocês podem instalar essa extensão VTour. Então aqui, por exemplo, olha, eu vou colocar aqui About, vou escrever About, e vou colocar um link para retornar para a página, anterior, vou colocar para o Home, né? E aí, aqui no Home, eu vou colocar um link para o About. Olha que interessante. Eu não fiz quase nada, certo? Ó. Opa, peraí, só faltou o nome aqui. Olha. Interessante, já apareceu o About aqui. Tudo bem que está meio mal feito, mas é só para vocês verem. Se eu clicar, ó, eu vou para aquela página nova que eu acabei de criar. Olha. Essa que é a vantagem do Nuxt, né? É o tipo do framework que você não precisa fazer trabalho adicional para criar páginas. Todas as páginas que eu criar aqui, elas já vão estar na rota. Então, eu posso criar quantas páginas eu quiser, eu posso ir criando uma árvore, por exemplo, se eu criar uma pasta aqui e subpáginas, ele vai criando para mim automaticamente uma árvore. Ou seja, eu posso criar um site bem complexo só fazendo as páginas, sem me preocupar muito como é que eu vou organizar isso por trás, como é que seria a estrutura no servidor. Eu trabalho só com que o usuário, com a experiência do usuário, né? Essa é a vantagem de um framework como o Nuxt, tá? Bom, já deu para ter o gostinho, posso apagar essa pasta About, esse arquivo About. Agora nós vamos fazer... Então, a gente tem essas páginas e a gente tem... Então, vocês já entenderam mais ou menos para que servem as páginas. Nós temos também os layouts. O que são os layouts? O layout é a configuração geral que vai ser aplicada a todas as páginas. Eu posso ter vários layouts para várias páginas. Tá? Mas o layout é basicamente, vamos dizer assim, onde eu coloco os meus estilos que eu quero que se apliquem a toda uma série de páginas. É como se fosse assim o modelo. Vamos dizer que eu tenho páginas, por exemplo, de produtos. E todas as páginas de produtos são iguais, só mudam os produtos. Então, vale a pena, nesse caso, criar um layout específico para essas páginas. Para isso serve essa página layouts. Mas, no fundo, é muito parecido com essas páginas aqui. A única diferença é que o que você coloca nos layouts não aparece com endereço próprio, fica sempre, é só usado para criar outras páginas, não é usado para você navegar, é a única diferença. Então, aqui no Pages, estão as páginas nas quais você navega, no Layout são as páginas que dão apenas o estilo, a aparência para as páginas que você usa para navegar. E, por fim, o que interessa para nós é essa página Content. Essa página Content é onde a gente vai guardar o nosso conteúdo. Então, quando a gente já tiver um site pronto, eu só vou precisar mexer nessa pasta e automaticamente o meu conteúdo já vai ser alterado. Então, agora, a gente só tem que fazer mais 3 etapas para o nosso site ser criado. A gente tem que alterar a pasta Layouts, a pasta Pages e a pasta Content. E eu tenho essas 3 pastas prontas já aqui. Então, o nosso trabalho vai ser de copiar e colar. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Tá vendo? Layouts eu já tenho eles aqui, então o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai apagar o conteúdo dessas pastas, tá? Deixa eu já até desligar aqui do servidor. Pronto, a gente apaga o conteúdo dessas pastas. Pode apagar sem dó. Tanto do Layouts quanto... Deixa só a pasta em si, né? Não apaga a pasta. Deixa essas pastas vazias, tá? Aí a gente vai pegar o conteúdo delas a partir do arquivo que eu mandei para vocês. Então, vamos pegar uma por vez. Vamos pegar primeiro Pages, né? Daí, tá vendo? Tem pastinhas dentro dela, pode arrastar tudo para dentro dela. Aí, pronto, eu já criei, olha, 2 pastas, equipes, projetos e o index novo. Aí eu vou pegar aqui a pasta Layouts, o que tiver dentro da pasta Layouts, eu vou arrastar
Olha lá. Pronto. E aí, por fim, o que está na pasta Content, aqui também. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, ok. Na pasta Content, vocês também arrastam o que está dentro da pasta Content aqui, para lá. E aí eu vou explicar para vocês, e aí está pronto o nosso site. Tá rapidinho mesmo, porque eu já fiz todo o trabalho. Oi? O senhor agora poderia recapitular de cima a baixo quais foram as pastas que a gente copiou, só para a gente conferir, porque a gente foi fazendo junto com o senhor e eu tenho medo de ter perdido alguma pasta. Vamos lá. Desde o começo, assim. Claro, vamos lá. Rapidinho, só para a gente bater se está tudo igualzinho. Claro, vamos recapitular. Então, a primeira coisa que a gente fez foi substituir o conteúdo desse arquivo nuxt.config.js. Né? Depois, a gente pegou na pasta static, a gente colocou aqui o favai com .png aqui dentro e colocamos a pasta imagens aqui dentro. Depois, nessa pasta pages, a gente acrescentou um novo index e as pastas equipes e projetos com seus arquivos slug dentro delas. Essa a gente apagou tudo que tinha e colou tudo que estava na outra pastinha, é isso, né? É isso, exatamente. Okay. A mesma coisa com a pasta layouts. A gente apagou tudo e colocamos o que estava. E também fizemos o mesmo com a pasta content. Apagamos tudo e colocamos o que estava. E finalmente, a pasta components, a gente criou o global e colocamos 3 componentes lá dentro. Acabou. É isso. Tá? Eu vou, se der certo, o site, imagino que ele já esteja funcionando aqui. Se não se eu não fiz nenhuma bobagem. Pode ser que eu tenha feito bobagem, evidentemente. Vamos ver. Aí ele vai compilar. Se ele compilar, significa que está tudo ok. Qual comando que o senhor deu agora? Yarn espaço dev. Tá. Ó, aí vamos ver se ele... Ó, apareceu a pasta. Mas ela está toda desconjuntada. Eu não sei porquê. Deixa eu ver. Esqueci de copiar. Não está certo. Ó, pronto. Nosso site está pronto. Tá? Só com aqueles arquivos eu já criei nosso site. Agora eu vou explicar para vocês o que a gente criou e vou explicar para vocês como alterar o conteúdo. Por que eu criei rápido? Porque esse trabalho de criação do site não é algo para a gente fazer direto. Não é algo assim que é o meu objetivo aqui. Essa parte de construção do site... Diga, Mariana, pode falar. Deu um erro. O Vtur não consegue localizar o tsconfig. Ah, não, pode fechar. Isso não é um erro, não. Isso não é um erro. Pode. E para visualizar, eu clico aonde? Porque eu já dei o comando. Não apareceu... Eu quero participar de algum teste, mas agora não. E aí... Ah, tá, não, agora apareceu, perdão. Apareceu? Desculpa. E às vezes demora um pouquinho aqui. E conseguiu abrir... Aí se eu clico em cima no link, ele abre no navegador, é isso, né? Clica, testa. Vou Vê testar. se você consegue. Tá, espera só um minutinho, então. Ele tá carregando aqui ainda. Demora um pouquinho. Acho que... Vamos ver. Algumas imagens... Ah, não, mas está carregando. As imagens estão carregando ainda, devagarzinho. Acho que deu certo, doutor. Obrigada, viu? Tá, clica no link e vê se ele mostra. Tá. Bom, aí é o seguinte. Agora a minha ideia é mostrar para vocês como é que é o funcionamento efetivo de um site desses e como é que a gente publica no GitLab, né? Bom, eu acho que primeiro a gente pode publicar no GitLab, né? Porque a gente já vê essa etapa e a gente, pelo menos, encerra aqui o workshop e se faltar alguma coisa, falta coisas que eram mais, assim, bônus, né? A gente, pelo menos, fecha aqui o que a gente se propôs a fazer. Bom, a etapa para a gente publicar no GitLab é muito simples. Assim, quem corrigiu, fez aquela correção do git remote no início, não vai ter nenhum problema. Então, é só você dar o comando git add ponto, tá?
O que eu estou fazendo aqui? Estou adicionando todos os arquivos que foram alterados para o controle de versionamento. Agora eu dou aqui um git commit. Isso aqui eu não vou explicar esses comandos, porque fica para uma próxima, para um workshop sobre o Git. Vocês só precisam decorar. Git commit -m, e aí, entre aspas, vamos colocar uma mensagem aqui, inicial, para dizer que é o nosso commit inicial. E aí eu vou dar um git push origin master. Aí o que ele está fazendo agora? Ele está pegando tudo que eu alterei aqui e jogou lá no meu GitLab. Vocês lembram que o meu repositório estava vazio aqui ó, no GitLab? Se eu agora dou um refresh, ó, ele está com todos os meus arquivos, tá? Só que isso ainda não tem, aqui ainda não tem um site estático, tá? Como é que eu gero esse site estático? Eu fiz isso só para salvar o meu projeto lá. Para gerar o site estático, o comando é o seguinte, eu vou dar um comando chamado yarn generate, tá? Esses comandos, gente, é só para vocês saberem, esses comandos yarn, eles estão dentro desse arquivo package.json. Vocês estão vendo, se eu clico aqui no package.json e abro aqui nos scripts, ó, esses comandos estão todos aqui, ó, dev, build, start, generate. Na verdade, o que eu usei até agora foi o dev. Quando eu digito yarn dev, ele executa esse aqui. Quando eu digito yarn generate, ele vai executar esse aqui, tá? Então, o yarn generate ele vai criar efetivamente o meu site estático numa página chamada public, aqui dentro do meu projeto. Essa página ainda não existe. Ele vai abrir essa pasta e vai jogar o site estático lá dentro. Então, quando eu der o yarn generate, aí ele vai fazer o mesmo processo de compilação que a gente viu fazer com yarn dev, só que nesse caso, não para me mostrar o site aqui, mas para criar o site estático. Aí o que ele está fazendo nesse processo aí, vai aparecer essa mensagem de erro, mas não é um erro, tá? Não se preocupem. Isso aí é um problema com o nosso CSS, mas não está impedindo a compilação. Por que ele está demorando? Porque tem muita imagem, né? Mas, ó, gerou o site. Ó, já gerou o site. Então, agora, se eu fizer o mesmo processo, ó, git add, ponto, git commit. Agora eu vou, assim, criado, criando o site estático. Agora eu vou dar um git push. Mesma coisa, origin master. Aí agora, olha, vocês podem ver. Vocês estão vendo aqui que tem essa pasta public? Aqui, ó. Isso aqui é o meu site estático. É um site normal da internet com tudo já compilado. Se eu atualizar agora o meu GitLab, eu vou ver que aquela pastinha public está lá, ó. Tá vendo? O meu commit que eu dei aqui, ó, criando site estático. E agora, para eu ver o que está acontecendo, se eu for aqui nas configurações, aqui ó, no CICD, ó, se eu for nos pipelines do GitLab, não vai me mostrar. Ah, esqueci de copiar um arquivo, gente. Espera aí, faltou um arquivinho. Desculpem. É o seguinte, olha. Dentro desse workshop, tá vendo que tem esse GitLab-ci YAML? Esse arquivinho aqui eu tenho que copiar para a raiz. Ele está aqui, ó, já. Pronto, é esse arquivo que faz a mágica. Agora eu tenho que fazer tudo de novo. Git add, commit, push. E agora sim. Agora sim, ó. Agora está aparecendo aqui no meu pipeline a criação do site estático. Ó. Ele está dando aqui como pendente, está executando. Ó.
Agora ele tá processando o meu site lá no GitLab. Quando terminar esse processamento, o meu site já vai estar no ar. Tá? São poucos minutos, sabe? Ele sempre faz isso. Então, esse é o processo de criar do zero, de preencher com conteúdo e de colocar em funcionamento um site estático. Eu sei, assim, que agora ficou tudo muito abstrato. Eu dei a receita apenas. Aí fica para uma outra oportunidade de explicar esses passos com detalhes. Mas o que eu quero mostrar para vocês em seguida, depois eu vou deixar ele processando aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês em seguida é como a gente pode acrescentar conteúdo sem muito esforço. Uma vez que já fiz tudo isso que eu queria passar para vocês. Esse trabalho que eu fiz agora, de montar o site, é o pior trabalho. Né? Eu tenho que criar os layouts, né? Então eu tenho que pensar, por exemplo, no CSS que eu vou usar, na formatação, tenho que criar página de erro para caso a pessoa navegue para uma página errada, eu tenho que criar as minhas páginas propriamente ditas, né? com o formato delas, etc. Uma vez que eu fiz isso, eu não preciso mais fazer isso daqui para frente. Eu só me preocupo agora com essa pastinha de conteúdo. E essa pastinha de conteúdo é muito mais amigável. Vou mostrar aqui para vocês como é que é o conteúdo. Por exemplo, o Home, olha, é um conteúdo assim básico. Olha, tem aqui o principal, tem a cor de fundo, são só as configurações. Olha, a imagem de fundo, o logo, a galeria de fotos, quais são as imagens que eu quero usar na galeria, qual é o fundo que eu quero usar, qual a cor de fundo. Na localização, eu coloco o iframe do Google Maps. Aqui no sobre, eu coloco as configurações do laboratório, o nome do laboratório, etc., o endereço, etc. E aqui, olha, nas equipes, é onde eu tenho conteúdo sobre as equipes. Aqui eu tenho aquele mesmo conteúdo que vocês têm no tipo 3, sobre EGD, foi o que eu coloquei aqui. Ó. Se eu quiser alterar alguma coisa, é só mexer aqui, é texto puro. Né? Mesma coisa JustLab, mesma coisa incubadora. Eu consigo colocar imagens, fazer referências a imagens, consigo colocar links, sem precisar mexer no HTML e no CSS. Ou seja, toda aquela parte de configuração que a gente fez até agora, ela fica para trás em definitivo, uma vez que eu consegui fazer o site. Tá? Tá vendo, os projetos, como é que eles ficam? Olha, é só o conteúdo mesmo que eu lido. Né? E para mostrar para vocês isso, espero que não dê errado, né? Mas assim, a gente tem as sessões, lembra? As únicas duas sessões que eu configurei até agora é o sim e a equipe. Deixa eu fazer isso com o Yarn Dev ligado. Que daí a gente vê o site sendo alterado enquanto a gente faz. Então eu vou fazer essa demonstração para vocês e aí a gente encerra o workshop. Deixa eu só ver se já saiu aqui o site. Ainda está executando. Deixa eu ver se já executou. Ah, passou. Ó. O site já está no ar. Então para a gente ver o site é muito fácil. Olha, configurações, páginas. Aqui ele me dá o endereço do site. É bem intuitivo, como eu falei para vocês, está vendo? Aquele endereço normal do GitLab, com o meu nome aqui atrás, no caso seria JustLab, né, incubadora, sei lá o quê, e com slug na frente. Se eu clicar aqui, ó, meu site no ar. Eu vou jogar esse endereço aqui para vocês no chat, para vocês verem que vocês conseguem abrir de qualquer lugar mesmo. Tá? Ó, enviei para vocês no chat. Então agora vocês clicarem aí, vocês vão ver a mesma página que eu vejo. Então ela está no ar, tá? E está no ar agora até quando eu quiser, até quando eu mudar o conteúdo. E vocês vão ver que a primeira vez que vocês vão abrir, talvez demore um pouco para carregar as imagens, mas na segunda, terceira, quarta é instantâneo, tá? Então só para a gente terminar, vamos criar um pouquinho mais de conteúdo. Não vou nem publicar esse conteúdo, mas vocês já sabem como faria para publicar, né? Então, o que eu preciso para fazer novo conteúdo? Por exemplo, vamos dizer que eu queira criar duas sessões novas aqui. Uma, deixa eu ver o que eu tenho de imagem aqui, ó. O que eu tenho de logos aqui? Não. O que eu tenho de backgrounds? Eu tenho Clisp e tenho a EGD. Vamos dizer, eu quero criar uma seção do Clisp e uma seção da EGD, só com uma imagem de fundo. Eu não quero nada mais sofisticado do que isso. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui um arquivo nas sessões, chamado clisp.view. Aliás, perdão, clisp.md.
Tá? Vocês não precisam fazer isso comigo, se vocês não quiserem. Tá? E vou criar outro chamado egd.md. Tá? São arquivos textos simples, eu não estou mais mexendo com HTML nem nada. Eu vou pegar um modelo aqui para me pautar. E olha, como não vai ter conteúdo, só vai ter a imagem de fundo, eu não preciso me preocupar com o conteúdo. Eu só vou pegar isso aqui. Ó. Então eu vou chamar isso aqui de EGD. Eu vou colocar a cor de fundo qualquer, blue, sei lá. Aí o background, eu vou colocar aquele background que eu tenho de EGD. Que é egd.jpg. E aí eu coloco página inteira, eu vou colocar sem overlay. Aí a ordem, ela vai ficar abaixo da página das equipes. Então a ordem vai ser a terceira. Isso aqui, infelizmente, eu não consigo explicar para vocês a lógica disso. Eu que criei essa lógica, né? Poderia ter sido qualquer outra lógica aqui. Então a gente é livre quando vai criar essas coisas para criar outras lógicas. Né? Agora, como fazer isso fica para um outro workshop no futuro. Hoje não vai dar. A gente já está estourando o tempo aqui. E aqui a gente vai criar uma página para o Clisp. E a gente vai colocar a mesma coisa. O que é imagem de fundo vai ser clisp.jpg. Página inteira também. Então pronto, olha, está tudo salvo já. Agora, se deu certo, isso aqui, se eu recarregar isso aqui, eu vou ter as duas sessões já incluídas. Ó. Eu tenho a das equipes, olha só o que apareceu. Equipe de gestão de dados. Ó. Olha só o que apareceu, o Clisp. E agora aquelas coisas normais que a gente vê. Poxa, mas e se eu quiser acrescentar um texto aqui na equipe de gestão de dados? Eu posso. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar aqui na minha página de conteúdo, tudo que eu colocar aqui embaixo, isso aqui, gente, olha, esse trechinho dividido entre 3 tracinhos para cima e 3 para baixo, chama Front Matter. Isso aqui é onde eu coloco meus dados da página. Isso aqui é muito usado em blog e tal. E aqui embaixo é o conteúdo. Então, por exemplo, eu faço em Markdown. Então, se eu digitar aqui, ó, equipe de gestão de dados, claro, isso aqui está sem formatação, sem nada, a formatação padrão que ele vai usar. Mas, ó, automaticamente aparece aqui, ó. Tá? Eu poderia colocar qualquer coisa. Eu poderia colocar um overlay aqui. Por exemplo, se eu colocar um overlay, isso aqui é porque eu configurei na opção de poder colocar o overlay, tá? Isso aqui a gente tem liberdade, ó, tá vendo? Agora isso deu uma escurecida. Se eu quiser colocar a letra branca, eu posso. Mas daí eu tenho que fazer, não posso fazer em Markdown, tenho que fazer em HTML, que também posso usar HTML aqui, só o trecho que eu preciso, olha. E aí eu posso usar as classes do Bootstrap que eu coloquei. Então eu coloco aqui, acho que é text white, se não me engano, né? Não lembro. Aí eu coloco aqui, por exemplo, equipe de gestão de dados. Ó, tá? A mesma coisa. Olha, assim, eu espero ter conseguido mostrar para vocês como é simples, né? Eu não sei se aquela parte de configuração acabou metendo medo em vocês, mas eu acho importante também ver a parte de configuração para saber o que está por trás e tal, para saber o que dá para fazer em pouco tempo. Por exemplo, centro local de inteligência. Ó, isso que é o conceito de produzir conteúdo, ó, tá vendo? Então significa o seguinte, agora, em pouco tempo, quer dizer, nesses minutos que a gente está aqui juntos, né, a gente fez do nada um site que funciona como gerenciador de conteúdos e que me permite agora apenas me preocupar com o que eu vou colocar na página, não preciso me preocupar com layout, com nada mais. E qualquer página nova que eu acrescentar aqui, ele automaticamente vai acrescentar aqui também, na ordem que eu quiser, com a imagem que eu quiser de fundo, e se eu quiser mudar depois o layout, eu posso, evidentemente, mas lembrando que eu fiz tudo, que eu configurei do jeito que eu quis desde o início, né? Então é uma página inteiramente customizada. Bom, pessoal, é isso, tá?
Espero que não tenha sido tão enfadonho, que vocês tenham aproveitado um pouco. Eu sei que o conteúdo é meio pesado, principalmente essa parte de configuração inicial, mas eu espero ter mostrado para vocês que isso é uma vez na vida, entendeu? Quando você vai fazer um site, você faz a concepção do site, vocês viram lá fazendo a concepção, o site vai ter esse formato, vai ter essas páginas fixas, e onde meu conteúdo vai ser mudado vai ser aqui ou aqui. E a partir disso, eu faço aquela parte de configuração que é mais trabalhosa, e depois, dali para frente, acabou. Então, assim, isto que eu mostrei aqui hoje para vocês, não acho que seja uma coisa, essa parte de configuração, para todo mundo fazer. Né? A gente fez juntos para mostrar para vocês como é, mas eu acho assim, é uma parte para a pessoa o designer mesmo do site que faz isso, a pessoa que conhece HTML, que conhece CSS, que sabe, que tem a estrutura do site na cabeça. E, por exemplo, uma pessoa que nem a Mariana ou o Hélio, que já conhecem, para entrarem, para trabalharem no Nuxt, você já trabalha no Nuxt, né? Para vocês trabalharem no Nuxt, não é difícil, né? É bem simples, na verdade. A curva de aprendizado é quase nenhuma. Agora, uma vez feito o site, para dar manutenção é muito simples, porque é só aquele conteúdo, só aquelas pastinhas do conteúdo. E você pode fazer isso, inclusive, direto no site do GitLab. Não precisa ter todo esse aparato de baixar o site, de dar o git commit, que dá medo em muita gente, né? O git add, o git commit, o git push, né? Que dão muito medo. Isso pode ser feito diretamente na interface gráfica, tá? Gente, é isso. Eu agradeço a presença de todos, espero que tenha sido útil. Fico à disposição de vocês, se vocês se interessarem por adotar. Vocês viram que tem outras tantas ferramentas do mesmo tipo, essa não é a única. Né? O Nuxt é uma das que existem. De repente, a mais popular hoje, se eu não me engano, é o Next.js, feito por uma empresa chamada Vercel, que oferece também hospedagem de site estático. Então, eventualmente, assim, o que vocês viram aqui se aplica a esses outros frameworks também. Então, eu abri assim, estou abrindo para vocês um caminho. Eu acho que vale a pena trilhar. Tá? Isso, eu já falei para os meninos lá do NWIT para documentação de código, é excepcional. Tá? A gente tem... você consegue ter o teu código documentado num site exclusivo só para cada repositório de código. Né? E a gente poderia ter isso também para os nossos projetos. Aqueles projetos, evidentemente, em que a gente precisasse de uma documentação mais robusta, né, mais disponível e tal. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Doutor, só acrescentando, o senhor tinha apresentado essa ferramenta para a gente no passado. Infelizmente, a gente não teve tempo de desenvolver, mas acho que agora com essa explicação ficou bem mais fácil, esse tempo que a gente dedicou só para ver isso. E vai entrar na pauta do Nuxt também, esse tipo de site estático, que eu acho que é bem interessante. Eu só estou aqui para agradecer. Pena que eu não consegui fazer ao mesmo tempo, eu tive que atender uma demanda aqui, aí eu perdi um passo a passo, mas a lógica em si, como o senhor falou, a curva de aprendizado ela é pequena, dá para a gente se aprofundar nisso daí, com certeza. Só para agradecer mesmo. Imagina, e essas configurações, Hélio, que eu mostrei, que foi a parte mais complicada, essas configurações você não precisa decorar, né? Você vai, na verdade, aproveitar do que você já fez antes. Foi o que eu fiz aqui com vocês. Então, uma vez que você já fez, aí você só repete. Por exemplo, para você publicar no GitLab Pages, né? Você só tem que preencher o arquivo lá de configuração do Nuxt, do jeito que eu preenchi, fazer aquele arquivinho do GitLab CI, né? Que foi aquele que eu tinha esquecido que eu preenchi no final, e acabou. Está feito, sabe? Já está configurado para o GitLab Pages, entendeu? E aí o resto é você se preocupar só com o site em si, só com estilo, etc. E tem várias ferramentas legais para trabalhar. Você pode usar qualquer uma que esteja no mercado aí, né? E se vocês tiverem interesse em algum dia retomar isso e precisarem de alguma orientação e tal, eu fico à disposição, tá? Perfeito. Então, legal. É isso.
Obrigada, Então tá. doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal. A gente se fala. Até mais. Tchau, gente. Obrigada, boa tarde. Gente, eu queria só fazer um acréscimo. Agradecer o Pedro, porque o Pedro está de férias, né? E veio participar. Ô, Pedro, obrigado aí pelo interesse. Espero que tenha sido útil. É muito útil para fazer um monte de coisa, não só na justiça. Porque muitas vezes a gente tem esses sites que a gente precisa deixar algum conteúdo disponível durante pouco tempo, às vezes só para um evento ou para alguma coisa, que seja para um uso rápido, é muito útil. Ainda mais para quem é blogueiro, né, Pedro? No WordPress ele faz isso sozinho. Então, claro que no blog você tem tudo isso pronto, mas para quem não tem um blog, é uma ferramenta muito útil para fazer a mesma coisa. Às vezes até dá para deixar um layout montadinho e daí você só troca o conteúdo. Tem gente que faz blog com isso também. Dá para usar para um monte de coisa, né? É uma ferramenta geral, assim, de uso geral. Vale a pena conhecer, né? Isso eu acho que abre portas para vocês depois conhecerem outras, né? Se tiverem interesse. Certeza. Tá bom? Legal, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, pelo interesse.